trazendo e dando todo um conforto satisfatório. Bom, então é isso. Vandinha, um outro assunto também que pediram muito para te perguntar é que hoje, né, um policial militar acabou atirando num estudante aí de medicina, né, que acabou reagindo lá uma abordagem. A polícia fala que ele bateu no retrovisor e saiu correndo e tal. E isso está se tornando um assunto polêmico nacionalmente, né? E o pessoal sempre pede para te perguntar, inclusive eu separei até a mensagem da mulher aqui, ó. Pergunte para a Vandinha como fica esse tipo de acidente no campo espiritual. A alma desse jovem, ela encontra descanso ou ela fica perdida tentando entender o que aconteceu naquela cena? Ai, chega do alma. Nesse caso, e buscando agora, a alma ficou num grande conflito. Literalmente, não estou nem respondendo em geral, pelo plano espiritual, a alma entrou num conflito muito grande, exatamente isso, para tentar entender o porquê de tudo aquilo. Né? Uma coisa tão simples de se resolver e se alastrou dessa forma. Aqui traz conflitos e desespero diante da alma, onde a própria alma se encontra num debate muito grande. Aqui traz essa alma vem sendo auxiliada por esforços espirituais, por equipes espirituais. E literalmente isso, tentando entender literalmente o porquê de uma faísca, de um toque tão pequeno, se transformar numa tempestade dessa. A alma automaticamente acolhida pela equipe médica, pela equipe de apoio, mas até então algo ali literalmente, brutalmente espiritual. Excessos de obsessores, perturbações, né? Em todos os sentidos ali, de uma forma muito brutal. Existe uma espécie de um hospital no outro plano, Vandinha? Você acredita nisso ou não? Acredito, lógico, não só acredito, Você como já pode vi. explicar, você pode explicar No para a caso, gente como funciona? sim, no caso desse jovem, você imagina, um desencarne do nada, né? A alma se depara ali com um desencarne, a alma de um lado, o corpo do outro, traz e gera essa confusão. Automaticamente esse espírito, ele vai ser levado sim para um tratamento espiritual, onde as mesmas técnicas que tem desse lado de hospitais, de áreas clínicas, de cuidados terapêuticos, ao desencarnar e da forma que desencarna, o espírito também recebe de outro lado o mesmo apoio, a mesma conclusão. Então, esse jovem mesmo, automaticamente ele vai estar sendo apoiado pela equipe médica. E com certeza uma clínica de repouso por alguns meses, até entender a morte brutal. Sem nexo Sim, nenhum. sim. É uma coisa igual você falou aí, né? Que poderia ser fácil de ser resolvido. Eu vi a mãe dele dando depoimento hoje, chorando muito, falando: meu filho foi para São Paulo para estudar e acabou morto aí pela polícia e tal. E o pessoal aqui no chat fica perguntando uma coisa, mas que eu acho que não tem como julgar, né? Mesmo você que tem uma espiritualidade aguçada, de quem tá certo, quem tá errado, isso é uma coisa muito pesada, né? Nesse caso do jovem, bebezão, não tem, com certeza o jovem ele não tem culpa, né? Aqui traz, infelizmente, é um destino que estava traçado ali. O que traz para mim na vidência, realmente, não é porque eu sou mãe e defendendo uma outra mãe. Aqui traz que traz um jovem muito tranquilo. Ali, de repente, né, não justifica também nada agora, né? Mas ali um diálogo, uma conversa resolveria. Porque eu vejo esse menino, um menino muito sóbrio, muito prático de entendimento. Então, ali juntou a agressividade, a explosão, né, e agiu de uma forma brutal. Então, infelizmente, o destino já estava traçado, né? Só escolheu o momento e uma É, hora brutal para que tudo se realizasse. Mas puxando para o lado técnico da Terra, com todo o respeito que eu vou dizer agora, o que eu estou vendo, eu não vi em nenhum momento o menino agindo e sendo culpado por qualquer ato. Né? Ali, se fosse um diálogo ou uma compreensão da outra parte, seria mais favorável. Né? Tudo aconteceria com mais tranquilidade através de um diálogo, porque o menino ele é muito inteligente, muito sábio, aonde ele, num diálogo, ele ia entender ali, não precisava de tanto, mas é o que eu falo, não existe culpados, entre aspas, né? Porque chegou a hora. Então, quando chega a morte, a hora do desencarne, é uma coisa assim horrenda,
porque você vê o menino tranquilo, eu concordo com essa mãe, que eu vejo também é isso, o menino de paz, onde não dá para entender o porquê que isso aconteceu. Na matemática de uma visão, não tem porquê, porque não é um menino agressivo, malandrão, né? É um menino super tranquilo, mas, infelizmente, é a chegada do momento e a hora, né? Aonde não existe culpados quando chega a hora, né? Só a dor, e principalmente de quem fica. Sim, com certeza. E um estudante de medicina já não é uma pessoa burra, né? Com certeza é uma pessoa inteligente ali, né? Então, eu creio que muitas das vezes aí no Brasil a gente tem esse excesso de poder por parte de algumas pessoas aí, militares, pessoas que têm algum poder, né? E às vezes elas acham que estão acima de qualquer coisa, né? E aí, E não é só o poder, bebezão. O que eu mais vejo, o que eu mais fico triste, né? Me traz muita tristeza. O ser humano ele está num surto tão grande. Eles estão matando por bobeira. Eles agridem o outro de graça. Eles ofendem o outro de graça. Julgam a vida do outro sem antes conhecer. E na verdade, assim, a área pública, né? A área, né? Que é para proteger, né? O soldado ele protege. Você vê que está um surto de um psicológico tão aguçado, tão explosivo, que o que era para nos defender, né, acaba entrando também numa energia pesada e automaticamente se envolvendo, né, numa brutalidade. Então, o que de repente foi executado para nos proteger, acaba também envolvendo numa fase ali brutalmente estúpida, né, de não tem sentido, não tem o porquê, para você ver até que ponto o desequilíbrio mental está numa vazão imensa, e infelizmente aumentando cada dia mais e mais e mais. Né? As pessoas estão perdendo o senso, o equilíbrio, a noção um pouco da vida, o limite, a regra do que eu posso, do que eu não posso. Então, qualquer faísca, ultimamente, vem virando uma fogueira. Está muito difícil. então você não vê nem condições de melhora, Vandinha, nesse quesito aí da humanidade, ou você acha que isso pode melhorar com o tempo? Uma evolução, né? Eu vejo no futuro, principalmente 2025, começa a ter esse discernimento de melhoras, discernimento de poder equilibrar. Eu vejo muito isso, mas requer muita proteção, fé, equilíbrio espiritual. Não é nem a religião mais no dia de hoje. Hoje é o equilíbrio espiritual, né? O que eu mais foco, porque a religião, ok, você vai seguir uma religião, mas também não adianta nada você entrar numa religião sem ter o equilíbrio espiritual, porque de repente você vai estar ali palestrando ou num altar ou numa gira e de repente você perde a estribeira, xinga todo mundo, grita com todo mundo. Então, pedir mais ao ser humano da fase religião é o equilíbrio da religião, ter Deus, mas de uma forma equilibrada, para que as atitudes precipitadas, para que as explosões não venha como o caso desse menino, né? Aconteceu o que aconteceu. Ali, imaginou uma centralização, um raciocínio, uma prudência, evitaria bastante coisas, né? Então, seria a prudência religiosa, né? Nem tanto a religião mais. Sim, é como a Alane, nossa moderadora, está falando aí, ó. É muita ignorância. Conversando educadamente, tudo se resolve, né? Sim. E é isso, é trânsito, sabe? Você vê, eu viajo muito, a minha daqui, São Paulo, todo dia uma viagem. Você vê cada barbaridade em trânsito. Você fica assim, pessoa que ultrapassou a outra, aí a outra foi, ultrapassou, o outro vai, corre atrás. Pessoas que sacam, cruza. Você vê cada horror, assim, cada horror no trânsito. Recentemente, um carro fechou, um cortou o outro ficou bravo, aí o lá da frente fechou o outro, sacou uma arma, e eu falei, misericórdia, que é Na tua isso? frente? Na tua Tudo isso frente? na frente de todo mundo. Na minha frente foi legível, né? Porque foi paralelo. E eu sou muito de entrar mesmo, de defender. Eu sou muito mãezona mesmo. Quando eu ver, eu já fui, já estou envolvida. Nesse caso, nem precisou de eu levantar do meu carro e ir, como muitas vezes eu faço. A própria esposa de um deles clamou a ignorância de ambas partes, né? Foi uma mulher centrada, inteligentíssima, que questionou o marido, questionou o outro motorista, aí aonde acalmou.
mas se você fosse ver ali a ignorância de um passou na frente do outro, aí aquilo, o outro já se irritou com aquilo, fechou e saca uma arma. Ali a mulher conseguiu, graças a Deus, eliminar com o diálogo, uma mulher serena, aonde eu falei, vou eu sair, né? Mas ela fez um papel maravilhoso. Mas assim, e se não tivesse aquela esposa centrada? O marido dela literalmente teria levado uma bala na cabeça, o outro literalmente teria fugido, e uma guerra sem necessidade, apenas porque um ultrapassou o outro num trânsito. Isso ocorre direto, não é há 15 dias atrás, é com muita frequência. Então, as pessoas estão perdendo a noção da vida. Então, é tudo. É onde eu falo, hoje o tratamento espiritual ele é fundamental, mas hoje eu aconselharia todos, o ser humano, a ir por uma terapia, porque cada dia mais as pessoas estão perdendo a noção e o respeito pelo outro. Né? Então, a gravidade está grande demais. E aí é macumba, é obsessor, matou porque tem perturbação espiritual. Sim, a perturbação espiritual ocorre naquele momento, mas a perturbação física, infelizmente, ela vem aumentando a cada dia que passa. Então, terapia seria o fundamental para o ser humano começar a entender um pouco mais o grau psicológico de cada um, né? Porque existe perturbações? Existe obsessor? Ok, existe. Mas tem que também o ser humano ter um pouco de discernimento do que está fazendo, das atitudes a serem tomadas, né? Então, é isso. É mãe que está perdendo filho, esposa que perde pai de família, por nada, por uma besteira, por uma briga, né? Uma discussãozinha boba de poder. Aí junta a ignorância do ser humano, junto com o desequilíbrio espiritual, acumula toda essa energia e dá essa explosão, que quando vê, já foi feito e não adianta mais chorar o leite derramado, né? Com certeza. E às vezes é melhor ter paz do que ter razão, né? Oi? Com certeza. E às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Sim, sim, exatamente. Não tem dinheiro que Pois é. pague, né? Sim, com certeza. Bom, tem mais uma aqui seguidora, que é a Maria Rosane do Amaral Niederauer, de 8/8/55. Ela fala: gratidão, Vandinha. Queria saber sobre o meu inventário. Queria saber sobre o meu inventário, que faz 2 anos e andei me desacertando com a minha advogada. Por favor, me orienta, Vandinha. Obrigado e obrigada, Carlos. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Obrigada. Essa advogada, ela foi muito assim, como se diz, muito arrogante, vamos se dizer. Porque você estava no seu direito ali, você sempre teve muita humildade, e ela, infelizmente, né, não quis dar explicação de uma coisa que ela deveria dar explicação, né? E você em nenhum momento foi deselegante com ela. Então eu vejo que o erro foi literalmente dela. O inventário, graças a Deus, ocorrerá com sucesso, mas começo e meio, dificuldades, conflitos, que infelizmente diante desse inventário trouxe aí para a tua vida grandes confusões internas. E graças a Deus o final desse inventário trazendo aí toda uma paz e toda uma tranquilidade positiva. A nossa querida moderadora Alane Albuquerque, de 19/2/88, ela pergunta aqui, ó. Queria saber da Vandinha se tem alguma novidade no campo afetivo no mês de dezembro para mim. Obrigada. Se ela não tivesse falado do mês, eu ia falar a mesma coisa. Em dezembro agora, ela... Olha como a intuição dela também é muito boa, né? Em dezembro agora, a tua vida afetiva, ela se realiza, onde conhecerá alguém importantíssimo nesse mês de dezembro, que vai fortalecer e muito tua energia, tua fé, e também uma concretização positiva, que vai trazer e lhe dar todo um conforto de merecimento. Bacana demais. E a nossa querida Suzy Regina Tomazetto, 5/1/65, ela fala: Vandinha, você disse na outra live que logo estarei empregada. Quero ter a certeza de quando de fato esse emprego chega. Esse emprego chega agora nas primeiras semanas desse ano, de dezembro, antes do ano acabar. Esse emprego ele chega, e fora o emprego, você tendo o alívio e também tendo e ganhando todo o merecimento positivo, que vai abrandar e fortalecer bastante aí
a tua vida para melhor. Ela pergunta como fica o financeiro dela de 2025, mas você acabou de responder aí, né? Que vai melhorar então, né? E ela já entra também em 2025 numa fase muito positiva, porque ela é uma pessoa que plantou muitas coisas boas, né? Então, graças a Deus, o que ela traz para a vida dela agora é e será uma caminhada assim muito positiva. Bom, Vandinha, um outro tema que pediram muito para te perguntar aqui, né? Que eu separei aqui no meu roteiro aqui da nossa live, que é o tema da mulher, da esposa do atual presidente aí, que acabou num discurso lá daquela reunião lá das cúpulas de vários países, se empolgando ali e mandando o bilionário americano Elon Musk se ferrar, né? Para não falar um palavrão aqui. E, e as pessoas querem saber se isso vai trazer reflexos negativos para o Brasil. O presidente da China quis fazer uma reunião com o Lula, mas falou que não aceitava ela estar junto nessa reunião, né? E o pessoal quer saber se isso pode trazer ali problemas para o Brasil, né? Problemas diplomáticos ali, dela ter mandado um cara tão poderoso, bilionário, um cara que vai fazer parte do governo lá do presidente que ganhou as eleições nos Estados Unidos, o Trump, né? Se isso pode trazer algum prejuízo para o nosso... Quebra de rotina pra te alegrar com as novas previsões. Você vai se encantar. Videntes do Brasil que são bem assertivos. Inscreva-se agora e deixa o like, amigos. Assista os próximos vídeos.